A paz do Senhor Jesus Cristo para todos que fazem parte aqui do canal de reflexão. Hoje o nosso estudo está aqui em Tiago, o capítulo 1, vou ler só o versículo 8. O homem de coração dobre é inconstante em todos os seus caminhos. Então, isso aqui é terrível, porque uma pessoa com esse comportamento, ela não consegue se firmar em nada. Isso pode ser em qualquer área da nossa vida, às vezes em todas, e principalmente na área espiritual. Às vezes a dificuldade que as pessoas têm para permanecer no caminho chamado Jesus, permanecer dentro de uma igreja, permanecer ali numa caminhada de fé, congregando e servindo a Deus de alguma forma, E para nós conseguirmos nos manter a nossa fé, nós temos que ser constante na nossa caminhada, principalmente no congregar, para a gente ter comunhão com os irmãos e com o nosso Deus, E ser constante, lendo, buscando a palavra de Deus, sempre meditando na palavra do Senhor, orando, vigiando, e congregando, Sempre buscando ali, tendo essa necessidade diária de buscar o Senhor. Essa necessidade, ela não é um sacrifício, eu tenho que orar, eu tenho que ir na igreja, eu tenho que fazer isso. Não, nós não temos que fazer. Isso é algo que vem natural, A gente até pode pedir para Deus isso. Uma coisa é pedir ao Senhor. Você pede, conforme a palavra de Deus diz, Mas aí você vai buscar isso, conforme a palavra do Senhor também diz. Uma coisa peça ao Senhor, mas eu vou buscar, eu buscarei. E essa busca é estudando a palavra do Senhor, congregando em algum lugar e mantendo ali a sua vida com Deus, Uma vida de oração, de ler a Bíblia, de orar, de congregar, de ter comunhão com os irmãos, para conseguir permanecer no caminho chamado Jesus. Muitas pessoas, elas são tão inconstantes, são como aqui em Tiago diz no comecinho aqui, no 1:5 de Tiago diz: e se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e não o lança em rosto. E se lhe há dada, peça-a, porém, com fé, não duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma para outra parte. Então, quando a gente tem esse comportamento, aqui está falando que dificilmente vamos receber alguma coisa de Deus, Fala que se a gente tem falta de sabedoria, tem que pedir isso a Deus, Porque Deus, ele não é como o ser humano que lança, no rosto. E fala para a gente pedir com fé, não duvidando, E não ser como a onda do mar, que uma hora está para lá, outra hora está para cá, Então fala que se a gente tiver esse comportamento, não vamos conseguir receber nada de Deus. E às vezes a inconstância da pessoa é tanta que ela consegue até contaminar os outros, Porque quando a gente está ali buscando por uma vida, orando, pregando para uma pessoa e lutando por aquela pessoa, para que aquela pessoa entenda ali o plano da salvação, claro que nós não temos poder de convencer ninguém, mas a nossa parte é pregar, é orar, é dar um bom testemunho, mas quem vai convencer é o Espírito Santo de Deus, E quando a gente está nessa busca, para trazer alguém para Cristo, e aí às vezes tem pessoas que ela vem, E você se alegra com aquilo. E principalmente os da nossa casa, muitas vezes a gente os de fora, mas também os da nossa casa. A gente busca e aquela pessoa vem, aí você se alegra. Aí amanhã aquela pessoa já não está mais. Hoje a pessoa está de um jeito, amanhã a pessoa está de outro.
E cada vez que a pessoa tem esse comportamento de vir para a casa de Deus e você vê ali, você tem ali aquela esperança que dessa vez vai, você coloca ali usando, né, o português popular, a língua, né? Você coloca ali todas as suas fichas, né? Você aposta todas as suas fichas naquela pessoa e você fala, ai, agora vai, né? Aí a pessoa dá para trás, né? Daqui a pouco a pessoa muda de ideia, vira a cabeça e já não vai mais. E isso vai deixando a gente triste, vai desanimando a gente. Então a gente tem também que pedir a Deus para que esse comportamento que muitos têm, e às vezes são até da nossa família, da nossa casa, isso às vezes nos abala e o diabo usa isso para muitas vezes nos tirar da presença de Deus, para mexer na nossa fé, porque ele sabe que a nossa fé é uma arma poderosa, é um escudo contra essa astuta cilada dele. Então, assim, ele tenta minar a nossa fé, para que a gente também seja inconstante, para que a gente também caia nas mentiras dele. Então, nós temos que entender que essa inconstância não é responsabilidade de Deus nem nossa, é responsabilidade da própria pessoa, né? Somos nós que buscamos ter essa constância no Senhor. Aqui nesse canal eu sempre falo da constância, falo da inconstância, porque é tão terrível viver de forma inconstante. E a constância na nossa vida, o manter, o permanecer, o estar ali sempre, né, com aquela fé, com aquela esperança no autor e consumador da nossa fé, é isso que nos livra das maldades do Satanás, das maldades daqueles que estão a serviço dele, tanto no mundo espiritual como no mundo físico, o mundo que a gente vive, né? Que os nossos olhos carnais vê. Então, a nossa busca, a busca do cristão é essa, é permanecer todos os dias inabaláveis, aconteça o que acontecer, e não nos deixar cair por causa de pessoas que às vezes têm esse comportamento. E aí esse comportamento nos fere, nos entristece, né? Porque muitas vezes você vai ficar se questionando, meu Deus, por que que não? Por que eu fiz? Às vezes você começa a trazer essa responsabilidade para você, quando a responsabilidade não é minha nem sua, é de quem não consegue se manter nessa constância, né? Nós não temos responsabilidade sobre a escolha do outro, sobre o comportamento do outro, né? Nós temos que fazer a nossa parte, mas nós não podemos carregar o fardo alheio, né? Por mais que a gente ame uma pessoa, cada um de nós tem o seu próprio fardo e nós entregamos ele ao Senhor Jesus, e o Senhor Jesus vai nos dar o dele que é suave e leve, né? Mas assim, cada um tem o seu, né? E não tem como, tem coisas que é muito íntima, muito pessoal, e cada um vai ter que ter o seu particular com Deus, né? Nenhuma mãe pode fazer isso por um filho. Nós podemos orar, tratar bem, cuidar, amar, acreditar, ter fé no Senhor, mas nós não podemos nos deixar abalar por pessoas que têm esse comportamento, porque é um comportamento que entristece, é um comportamento que contamina, mina a nossa fé se a gente não estiver vigiando e orando, porque a gente fica ali, meu Deus, agora vai, se põe ali, e aí a pessoa não vai, e aí você fica triste, e isso que o diabo quer usar para nos destruir. Então, meu irmão, minha irmã, mantenha essa constância de Deus na sua vida. Esse é um capítulo aqui em Tiago, uma palavra que eu sempre medito nela, porque a gente precisa dessa constância em Deus todos os dias. E eu até já tenho um vídeo que fala dessa palavra, mas eu acho que é bom sempre a gente estar relembrando como é importante a gente pedir essa sabedoria para o Senhor, como é importante a gente não duvidar e a gente se manter em fé na presença de Deus, e como é importante não nos deixarmos abalar
pelo comportamento do outro, né? Como a palavra de Deus diz aqui no 7, não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. E fala, né, novamente aqui no 8, eu vou repetir, o homem de coração dobre é inconstante em todos os seus caminhos. Então é uma pessoa que não dá para nós confiarmos, é uma pessoa que de manhã é uma coisa, de tarde é outra, de noite é outra, né? E haja saúde mental e espiritual para conviver com pessoas assim, né? E se manter sã, né? Com a cabeça boa, porque é como se você vivesse com uma pessoa que é uma caixinha de surpresa, é um ioiô de emoções, né? Uma hora tá lá em cima, outra hora tá lá embaixo. E se a gente não cuidar da nossa mente, isso vai também nos fazer mal, né? Então a gente tem que cuidar do outro, mas procurar em Jesus Cristo sempre ter a nossa mente saudável, né? Para que a gente sempre tenha o que dar, né? Porque se você perder isso, você não vai ter nem para você. Mas a palavra de Deus, ela verdadeiramente são fontes de águas vivas. E se a gente entra nessa palavra, busca essa palavra ela já foi enxertada no nosso coração, no nosso espírito, na nossa alma. Então, as setas do Satanás vêm, mas ela não nos toca, né? Porque o Senhor, a palavra é a espada, a fé é o escudo, né? E a nossa mente sendo renovada pelo poder da palavra de Deus, ela vai estar lá, que é o capacete da nossa salvação. E aí a gente procurar se vestir, se revestir de toda a armadura de Deus, que é a couraça da justiça, o cinturão da verdade, tirar todas as mentiras da nossa vida, ser autênticos com o nosso Deus e ter ali o cinturão da verdade, a couraça da justiça e ter os nossos pés calçados no Evangelho da paz. Amém, meu irmão, minha irmã? Eu espero que eu e você possamos viver sempre com essa armadura, para que a gente possa, no nome de Jesus, verdadeiramente sempre ser e viver como mais que vencedores, no nome de Jesus Cristo. Desde já eu te agradeço e peço que, se esse canal for bênção na sua vida, que você entre aqui, se inscreva, compartilha, dá um joinha, faz um comentário, para que esse canal avance. No nome de Jesus, amém.